E hoje nós vamos reagir aqui a anedotas, beleza? O que é anedota? Anedota nada mais é do que contos, piadas, piadinhas, piadocas, que não tem dono, é patrimônio público, qualquer um conta, enfim. Diferente de uma piada de stand-up, por exemplo, que na piada do stand-up é uma coisa que eu fiz, tem minha assinatura, baseado na minha vivência, né, e como eu observo a vida. E aí você não pode copiar essa piada, por exemplo. Já a anedota não, qualquer um pode contar e ganhar dinheiro, inclusive, com isso. Então a anedota, basicamente, essa é a diferença para uma piada. Na prática, tá? Na prática é isso aí. E hoje nós vamos reagir a alguns vídeos de anedotas. Beleza? Agora que vocês estão me ouvindo aí direito. Eu vou mandar de novo um abraço aqui para quem já passou por aqui. Não sei se vocês estão aí ainda. Né? Eu atrasei só um pouquinho. Mas olha só. Eu vou mandar um abraço aqui para... E uma boa noite para Leda Santos. Leda Santos Souza. Fábio Antônio Naruto, Wagner Filho e Trioche Ricardo, beleza? Estão sempre por aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos agora reagir a vídeos falando sobre anedota. Vamos analisar e vamos relaxar, né? A ideia aqui é relaxar, dar risadoca, e aí você tem que estar vendo uma anedota, beleza? Tem muita coisa pra gente falar. A Argentina ganhou aí, né? Todo mundo tava meio que, Inglaterra. Eu já sabia que a Argentina ia ganhar, porque se tem uma coisa que a Inglaterra fez no jogo, foi começar jogando ali, dando tudo de si, e depois quando fizeram o gol, quiseram segurar o resultado, foram covardes. Já a Argentina não, a Argentina jogou com raça do começo ao fim. Até porque de raça a Argentina entende, né? Tá vendo aí? Agora nós temos risada. Agora nós temos risadas. Agora nós temos vários sons diferentes aqui pra vocês, beleza? Jargões roubados, enfim. Agora nós temos tudo aqui pra live ser completa. E está, ó, lisinha, ó, sem lag, beleza? Então vamos lá, vamos reagir aos vídeos aqui de novo de anedotas para que a live fique perfeita, beleza? E a gente também dá uma risada, né, meu? Dá uma risada, né, meu? Vamos rir. Vamos rir, meu. Então vamos lá, vamos reiniciar aqui vamos reiniciar aqui as piadas. E vamos lá. Vamos nessa. Um cara estava dirigindo seu carro quando um policial abordou ele. Educadamente, o sujeito baixa o vidro e pergunta: "O que foi que houve, seu guarda? Não sei se o senhor ficou sabendo, mas sequestraram o Severino Cavalcante. Os sequestradores estão pedindo 600 mil reais pelo resgate. E caso o dinheiro não seja pago, eles jogarão gasolina no Severino e queimarão vivo. Portanto, estão pedindo ajuda aos motoristas. O senhor gostaria de contribuir? E quanto na média a galera tá doando? Entre uns 5 a 6 litros. A professora faz uma pergunta para cada aluno. Pedrinho, você... Mas isso é uma anedota, tá vendo? É meio que uma historinha, em termos de piada. Eu vou contar uma aqui, inclusive. Vamos lá, vou contar uma. Vou começar logo contando uma. Vocês sabem que crente não bebe, né? Crente de verdade, não bebe. Então, tava um crente viajando com um pastor para um interior bem distante, no meio do mato, no meio da caatinga. E aí eles pararam num bar. E o pastor falou: "Rapaz, aqui nesse interior que a gente vai tem muito inseto, hein? Vai ser dureza. Faz o seguinte, eu vou no banheiro ali, você me pega de 2 pingas aí, 2,51 aí. Pede 2 copos de 51 aí, enquanto eu vou ali no banheiro e volto." Aí o crente falou: "Caramba, o pastor tá pedindo 51? Eu pensei que não podia beber, mas já que ele tá pedindo..." Aí pediu pro cara do bar: "Eu quero 2,51, por favor." Aí o cara chegou, botou na mesa: "Sai aí, 2,51. Aí o cara chegou, bebeu a dele de golão. Aproveitou, né? Nunca podia beber. Bebeu de golada. Aí o pastor demorou de voltar. Ele falou: "Rapaz, vou beber a do pastor também, vou pedir mais uma." Pô, meteu pra dentro mais uma, 51, já tava meio alto. Aí falou pro cara: "Traz mais 2 aí." Quando o pastor chegar, ele beber de novo, né, a dele. Aí o cara trouxe mais 2,51 aí. Aí o pastor chegou. Aí ele pegou e
pegou a dele de novo e guf, meteu pra dentro. E deixou só do pastor. Aí o pastor chegou. Ué, cadê a sua? Ele falou, não, a minha eu já bebi. Ele falou, não, rapaz, isso é pra passar no corpo, é repelente. Fezes puríssima. De novo. Fezes puríssima. Fezes puríssima. A anedota é igual piada. Pode ser igual piada autoral. Pode ser engraçada e pode ser... Fezes puríssima. Muito bom, vamos lá, vamos pra próxima aqui. Você tem medo de quê? Ai, professor, eu tenho medo do Saci Pererê. Não precisa ter medo, é apenas um folclore. Mariazinha, do que é que você tem medo? Professor, eu tenho medo do Curupira. Não precisa ter medo, é apenas um folclore. Joãozinho, do que é que você tem medo? Ai, professor, eu tenho medo do Malamém. Malamém, o que é isso? É que quando a minha mãe tá rezando, ela fala, mas nos livrai-mos do Malamém. Fezes puríssima. Fezes puríssima. Essa aí, hein? Ruim, hein? Essa aí foi bem ruim. Essa aí não foi legal, não. Depois de atender a porta, Joãozinho grita pra mãe. Mamãe, mamãe, o leiteiro chegou. Você tem dinheiro pra pagar ou eu tenho que brincar lá fora? Olha. Piada só é engraçada. Só tem o direito de ser apelativa a piada que é engraçada. Se a piada é apelativa e não é engraçada, não tem o direito. Aqui, como é uma coisa que a gente sabe que acontece, infelizmente, né? Infelizmente acontece, a gente sabe que tem gente que paga as coisas de outra forma, não com dinheiro. Então, faz sentido, é engraçado. Queira ou não, você pode achar um absurdo, mas é engraçado, entendeu? É uma apelação, mas é engraçado, faz sentido. Então tem o direito de ser apelativo, porque tá retratando uma coisa que é engraçada, que é real, e o trágico se torna engraçado na piada. Vamos lá. Você sabe o que é que faz uma loira em uma loja de R$ 1,99? Pesquisa de preço. Boa. O marido pede Você não pode exigir muito de anedota também, né? da esposa loura. Meu bem, por favor, sai do carro e veja se tem algum pneu vazio. Ela dá uma olhada geral e diz: atrás tem um pneu vazio, mas é só por baixo, em cima ele tá bom. Fezes puríssima. Fezes No meio de uma puríssima. cerimônia de casamento, Joãozinho pergunta: mamãe, por que toda noiva se veste de branco? É porque é o dia mais feliz da vida dela. Ah, entendi. E por que o noivo se veste de preto? Fezes puríssima. Uma professora foi contratada e, chegando na sala de aula, foi logo se apresentando. Bom dia, crianças. Eu sou a nova professora de vocês. Meu nome é Valgina. Prestem bem atenção, porque tem uma letra L no meio. Foi aquele burburinho na sala, com risadinhas, carinhas maliciosas pra tudo quanto é lado. Mas a professora, já acostumada, não se importou e deu aula normalmente. No final da aula, como um teste, ela lançou a seguinte pergunta pra Joãozinho: Joãozinho, qual é mesmo meu nome? Joãozinho pensava e nada. Não saiu o nome, aí a professora ajudou. Lembre-se, tem um L no meio. Ela nem termina de falar e Joãozinho interrompeu. Lembrei, professora, é bucleta. Lembrando que é uma piada. Pode ser apelativa se for engraçado. Aqui foi uma situação engraçada. Vamos combinar que foi engraçado, pô. Porque é uma piada lógica, entendeu? E foi engraçado, pô. Tá vendo? É uma anedota. Vamos lá. A loira estava tendo problemas com a sua impressora e ligou para a assistência técnica. Oi, moço, a minha impressora pifou. Ela é colorida ou preto e branco? Nenhum dos dois, moço. Nenhum dos dois? Ela é meio bege. Fezes puríssima. Ruim, bem ruim essa, hein?
Essa aí foi triste de ver. Essa aí foi triste, hein? Ai, estou deprimido. Mas foi triste, foi bem ruim essa piada. Uma loira ficou sabendo que estava grávida e decidiu em diante, sempre que vinha do médico, lia o jornal na página da economia. O marido achou aquilo muito estranho e perguntou: querida, por que é que sempre que você vem do médico você corre para ler a página de economia do jornal? Eu explico, amorzinho. É que o médico me falou que logo após que a bolsa estourar eu tenho que ir correndo para o hospital. Fezes puríssima. Fezes puríssima essa aí, hein? Essa aí foi fezes... Fezes puríssima. Nossa senhora, muito ruim. Um menino de 5 anos queria ganhar R$100 e rezou durante 2 semanas para Deus. Como nada acontecia, ele resolveu mandar uma carta para o Todo-Poderoso com o seu pedido. O correio recebeu uma carta endereçada para Deus Brasil. Resolveram mandá-la para o Lula. Lula ficou muito comovido com o pedido do garoto e resolveu mandar uma nota de R$10 para o menino, porque achou que R$100 era muito dinheiro para uma criança tão pequena. O garotinho recebeu os R$10 e imediatamente notou que o endereço do remetente era Brasília, Distrito Federal. Pegou um papel e uma caneta, sentou-se para escrever uma carta de agradecimento. Prezado Deus, muito obrigado por mandar o dinheiro que eu pedi. Contudo, eu pediria que da próxima vez o senhor mandasse o dinheiro para o meu endereço, porque quando passa por Brasília, aqueles filhos de uma mãe fica com 90% da gente. Boa, essa foi boa. Essa foi boa. Caramba, essa foi boa. Tem uma lógica aí, uma premissa muito boa, hein? Essa aí é tão boa que dá pra fazer até uma piada de verdade, tá ligado? Eu gostei. Certo dia, um caipira foi entregar leite na casa do patrão, bem na hora do almoço, e foi convidado a comer com a família. Com vergonha de sua falta de modos, ele preferiu não aceitar. E o patrão insiste: coma conosco. Não, obrigado. Coma conosco, está uma delícia. Ah, tudo bem. Então acho que eu vou experimentar só um pouquinho de conosquinho, viu? Meu Deus do céu. Fezes Um puríssima. argentino chegou na rodoviária em Porto Alegre e pediu uma informação. Oi, de onde tiene um autocarro para estar na estação para apanhar um comboio para Caxias? Aqui não chamamos autocarro não, nós chamamos de ônibus, ok? Então, como apanho o ônibus para ir hasta a estação e apanhar o comboio? Aqui não chamamos estação, chamamos ferroviária. Muito bem. Então, onde tem um ônibus para ir até a ferroviária e apanhar um comboio? Aqui não chamamos de comboio, chamamos de trem. Caramba! Então, meu irmão, como apanho o ônibus para ir à ferroviária para apanhar o trem? Aqui não dizemos apanhar, mas sim pegar. Muito bem, meu amigo. Como pego o ônibus para ir à ferroviária para pegar um trem? Não precisa ir, é aqui mesmo. E como é que ustedes chamam filho da mãe aqui em Porto Alegre? Nós não chamamos não, eles vêm da Argentina pra cá sem ninguém chamar. Um argentino desembarcou no aeroporto de Congonhas e pegou um táxi em direção ao centro. Passando em frente a um prédio recém-construído, ele pergunta ao taxista quanto tempo demorou para sua construção. Olha, eu não sei exatamente não, mas acredito que uns 8 meses. Lá na Argentina, em 2 meses ficaria pronto. Passando em frente a outros prédios, a mesma pergunta e a mesma resposta. Lá na Argentina, esses prédios não demoraria mais que 2 ou 3 meses para ficar pronto. O taxista já estava ficando cheio daquele arrogante argentino e passando em frente ao prédio do Detran, ele faz a mesma pergunta, mas o taxista dessa vez retruca. Olha, meu senhor, esse aqui é o prédio do Detran. Quando eu passei aqui hoje de manhã, nem tinha sido construído. Num elevador estavam um argentino, um brasileiro, uma garota muito gostosa e uma freira. De repente acaba a luz do prédio. O elevador para e fica às escuras. Ouve-se um som de um beijo seguido de um tapa. Depois de alguns segundos a luz volta e todos ficam calados. E a freira pensou: um desses dois deve ter beijado a garota e ela revidou com um tapa. Bem feito. E a garota pensa: um desses dois deve ter tentado me beijar e acabou beijando a freira e levou um tapa. E o argentino pensa: este brasileiro de merda beijou essa mina e ela me deu um tapa pensando que fui eu. E o brasileiro pensa: eu sou muito esperto, beijei a palma da minha mão e ainda dei um tapa nesse argentino de merda. Fezes puríssima.
Fezes O homem chega ao puríssima. supermercado e compra todos os ovos e tomates estragados que encontra. Intrigado, uma jovenzinha que atende o caixa pergunta: por acaso o senhor vai assistir ao comício do presidente? Fala baixo, pô. Eu sou o presidente, ok? Fezes puríssima. Durante uma visita dessas demagógicas a um asilo de loucos, o presidente do Brasil pergunta ao diretor qual o critério para definir se um paciente está curado ou não. Bom, aqui nós enchemos uma banheira, oferecemos uma colher de chá e uma xícara e pedimos para que eles esvaziem a banheira. Eu já entendi. Uma pessoa normal ela usaria a xícara, que é maior? Não, uma pessoa normal tiraria da tampa do ralo. O senhor vai querer uma suíte presidencial para se instalar aqui? Fezes puríssima. Um burro morreu bem de frente de uma igreja. Com uma semana depois, o corpo ainda estava lá. O padre resolveu reclamar com o prefeito. Oi, prefeito, tem um burro morto na frente da igreja, já tem quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, alfinetou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Aí o padre, com toda a serenidade, respondeu: sim, sou eu, mas também é minha obrigação avisar os parentes. Fezes puríssima. Um caipira chegou e pediu a seu vizinho: compadre, o senhor pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de arar minha plantação? Ai, compadre, agora mesmo eu não posso não, meu burro tá pastando. No mesmo instante o burro relincha lá na cocheira. Que vergonha, compadre. Seu burro acaba de relinchar lá na cocheira. E o outro responde todo ofendido: ai, você acredita mais na palavra dele do que na minha, é? Fezes puríssima. Um jovem fazendeiro viajava com uma carreta cheia de milho, quando em um momento de descuido a carreta virou. Logo depois do acidente apareceu uma linda garota que morava na região e viu o barulho. Olá, você se machucou? Não, eu tô bem, disse ele abrindo a porta do caminhão. O problema agora vai ser desvirar a carreta. Ai, não se preocupe, esquece um pouco disso, vem almoçar na minha casa, depois eu arrumo gente pra te ajudar. Ah, não sei não, é muita bondade sua, mas eu acho que meu pai não ia gostar se eu fizesse isso não. Ai, deixa disso, vamos. Tudo bem, disse ele, não resistindo às tentações da moça. Mas eu tenho certeza que meu pai não vai gostar. Ela não entendeu nada, mas levou o novo amigo pra casa. Lá eles comeram e a garota se ofereceu de sobremesa. O garoto novamente titubeou, mas não resistiu. Depois ela queria mais, porém ele teve que negar. Olha, moça, eu estou adorando tudo isso, mas infelizmente eu vou ter que ir. Meu pai deve estar furioso comigo. Ela, inconformada com a atitude deles, bravejou. Assim não dá não. Chega de falar do seu pai. Afinal, onde é que seu pai está? Ah, ele ficou lá debaixo da carreta. Essa mais foi boa. Um homem chega na cidadezinha do interior e, ao procurar um hotel, estranha os preços das diárias. Havia diária de R$100, uma de R$50 e outra de R$10. E o atendente lhe explica: na de R$100 o senhor tem TV, o senhor tem ar-condicionado e tem sauna. Na de R$50 não tem sauna e nem muito menos TV. Na de R$10 você tem que fazer a sua cama. O viajante não tem dúvida: eu fico com essa. Fazer a cama é comigo mesmo, não tem problema não. Certo, então o senhor pode pegar a madeira, os pregos e o martelo. Tá lá no fundo. Fezes puríssima. Fezes puríssima. Tem piada, tá vendo aí? Tem piada que é claro, galera, que piada é muito subjetivo. Piada vai muito também de quem tá ouvindo, né? Vai muito de quem tá contando saber contar. Por exemplo, Tiririca, ele contando qualquer coisa, por mais sem graça que seja, fica engraçado. Principalmente anedota, principalmente causos que aconteceram com ele, né? Um stand-up meio que misturando ali a anedota. Já no stand-up, velho, tem muito comediante aí que, pô, você ouve e é uma merda a piada também, entendeu? Mas tem comediante que é uma merda a piada pra alguns e pra outros é top, tá aí bombando, entendeu? Então piada é muito subjetivo. Vai muito de quem ouve. Essa piada aqui, qual a graça das piadas? Essa aqui não tem. Por quê? Porque essa aqui você já prevê. Quando ele fala fazer a própria cama, você já entende que provavelmente o punch aqui, a distorção cômica aqui vai ser: ah, ele teve que fazer a própria cama, entendeu? Tava falando ao pé da letra, fazer a própria cama. Então é boba. Não brinca com seu cérebro. Não engana sua mente. Não tira você da sua linha de raciocínio. E piada tem que te tirar da linha de raciocínio. Por mais boba que ela seja, entendeu? Quando não tira da linha de raciocínio, ela é boba.
tem que ser um cara contando tipo Tiririca. Tem que ser um cara que a graça está nele falando. Ele falando qualquer coisa. Ele falando vala já é engraçado. Então aqui o que quebrou essa piada é que ela não tem distorção cômica. Ela misturou ali, fez um jogo ali. Ele tá falando sério, ao pé da letra. Não é no sentido figurado fazer a cama, é no sentido literal. Isso não teve graça. Previsível. A caravana do governo seguia pelo interior do Piauí em vários carros. Todo mundo disfarçado de povo. Lá pelas tantas, no meio do poeirão, bate aquela sede e o presidente manda parar junto à primeira casa no caminho para beber um pouco de água. Diante do pedido daqueles homens todos importantes, tudo doutor, a dona do casebre hospitaleira, como todo sertanejo, grita para um menino de 9 anos que tava sentado na porta: Luiz Inácio, corre aqui, chegue. Traga uma catemba e umas cuias pros doutor beber água. Aí o Lula, todo vaidoso, perguntou: Eu vi que a senhora chamou o garotinho de Luiz Inácio. Ele tem esse nome em homenagem a alguém? Aí ela, sem nunca imaginar que era o presidente em pessoa que tava ali, respondeu: Não, doutor, na verdade o nome dele é Fernando Henrique. Mas é que ultimamente esse menino deu pra mentir e fazer tanta merda que a gente apelidou ele assim. Fezes Puríssima. Existe piada de comediante, inclusive, tá? De stand-up, piada mesmo, sem ser anedota, que é somente a opinião de uma pessoa. Isso aqui é uma opinião. Claramente não tem graça nenhuma. Também totalmente previsível. Não tem distorção cômica nenhuma. Sua linha de raciocínio acompanha exatamente, sabe? É como se você pudesse prever o que a pessoa vai falar aqui. Então, não teve graça. Fezes Puríssima. Sábado à tarde, toca o telefone na casa da loira. Oi, gata. Que tal a gente sair hoje à noite? Eu tô dentro, diz ela toda animada. Pra onde? Eu tava pensando em ir naquela boate onde a gente tomou umas e depois a gente foi pra aquele motel caro, onde eu sempre te levo. Eu quero fazer amor com você até amanhecer, gata. Eu tô dentro. Comemora ela. Então eu te pego às 9, como de costume. Tô dentro. Mas quem é que tá falando, hein? Fezes A loira Puríssima. estava pronta pra casar e estava inconsolável. Mas por que você está assim, minha filha? É o momento mais feliz da vida de uma mulher. Ah, eu sei, mãe, mas é porque a senhora não falou que a mulher tem que seguir os passos do seu marido? É verdade, minha filha. Pois é, meu noivo é carteiro. Imagina o quanto que eu vou ter que andar. Fezes Puríssima. Fezes A loira queria Puríssima. preparar um bolo com o namorado, mas os fósforos tinham acabado. Faz assim, amorzinho. Eu fico aqui preparando a massa e você vai buscar uma caixa de fósforos. E lá vai a loira. 1 hora depois ela volta. Aqui estão os fósforos, amor. Eu só achei na padaria que fica a 5 quadras daqui. Legal, já tô com a massa pronta aqui. Agora vamos acender esse fogo. Ué, esses palitos não estão funcionando não, amor. Impossível. Impossível mesmo, porque no caminho de volta eu testei um por um. Fezes Puríssima. A loira vai buscar o filho na escola e pergunta: Como é que foi a aula hoje, filhote? Ah, mãe, hoje foi legal. Nós aprendemos álgebra. Que bonitinho. Então fala pra mamãe, como é que se fala bom dia em álgebra? Fezes Puríssima. Um belo dia, um jovem adolescente argentino foi à igreja para se confessar, mas pensou consigo mesmo e perguntou: Por que é que eu não pego ninguém, hein? Um outro dia depois daquele, ele foi se confessar. Padre, eu vim aqui me confessar porque eu peguei minha tia. O senhor sabe como é que é, né? Bolinha vai, bolinha vem, se eu não pegar a minha tia, eu não pego ninguém. E o padre ficou assustado. Um outro dia ele fala para o padre: Padre, eu peguei a minha avó. O senhor sabe como é que é, né? Bolinha vai, bolinha vem, se eu não pegar a minha avó, eu não pego ninguém. E o padre ficou muito assustado. Alguns dias depois ele foi se confessar com o padre novamente. Padre, eu peguei a minha mãe. O senhor sabe como é que é, né? Bolinha vai, bolinha vem, se eu não pegar a minha mãe, eu não pego ninguém. E o padre ficou super assustado. Certo dia ele chegou para se confessar com o padre: Padre, eu vim aqui porque eu peguei... Padre? Cadê o senhor, padre? O que é que o senhor tá fazendo aí em cima? E o padre respondeu: Invisível. Bolinha vai, bolinha vem, se eu descer daqui, tu me pega também.
Um brasileiro entra numa delegacia em plena Caxias do Sul e dirige-se ao xerife. Eu vim me entregar. Cometi um crime. Desde então não consigo viver em paz. Meu senhor, as leis aqui são muito severas e são cumpridas. Se o senhor é mesmo culpado, não haverá apelação nem dor da consciência que o livre da cadeia. Eu atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias. Ora, meu amigo, como o senhor pode se culpar? Esses argentinos vivem atravessando as ruas e as estradas a todo momento. Mas ele estava no acostamento. Se estava no acostamento, é porque queria atravessar. Se não fosse o senhor, seria outro qualquer. Mas eu não tive nem a hombridade de avisar a família daquele homem. Eu sou um crápula. Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, passeata, depressão, pancadaria e morreria muito mais gente. Eu acho o senhor um pacifista. Merece até uma estátua. Mas eu enterrei o pobre homem ali mesmo, na beira da estrada. O senhor é um grande humanista. Enterrar um argentino é um benfeitor. Outro qualquer eu abandonaria ali mesmo, para ser comido pelos urubus ou outros animais, provavelmente até hienas. Mas quando eu enterrava, ele tava gritando: estou vivo, estou vivo! É tudo mentira, esses argentinos mentem muito. Sabe por quê? Ela brinca com o extremo. Ela brinca com o extremo. Tá de parabéns essa aí. Brinca com o extremo. Entendeu? O argentino, tipo, o cara inventando desculpa porque é um argentino, pô. Muito bom, muito bom. Essa aí foi boa. A premissa é muito boa. Todos os dias a professora chegava na sala de aula e dizia: bom dia, meus aluninhos. E em seguida ouvia o coro: bom dia, professoraca. E todos os dias a rotina se seguia: bom dia, meus aluninhos. Bom dia, professoraca. Até que um dia a professora chegou e disse: bom dia, meus aluninhos. E o coro se seguiu: bom dia, professora. Percebendo a diferença, a professora falou de novo: bom dia, meus aluninhos. E ouviu novamente: bom dia, professora. Como percebeu que Joãozinho havia faltado nesse dia, combinou com os alunos que no dia seguinte, quando ela desse bom dia a todos, eles ficariam calados. Então no dia seguinte a professora chegou e disse: bom dia, meus aluninhos. E somente Joãozinho respondeu: vai se lascar. Um grupo de... Vocês entenderam essa piada aí? Essa anedota? Essa piada aí foi interessante, hein? Essa piada aí foi interessante, porque ela mostra, ela brincou aí um pouquinho com a lógica, né? Foi interessante, eu gostei, hein? Brasileiros foi à Argentina fazer turismo. Lá tinha uma estátua muito grande. Aí o brasileiro comenta com o guia argentino: nossa, que monumento grande, né? E o guia argentino falou: foi inspirado no tamanho do órgão do meu pai. O brasileiro ficou muito chateado, mas deixou passar. No outro dia de manhã, o guia argentino se deparou com o brasileiro e seus colegas de mão dadas em volta da estátua. E o guia perguntou: o que é que vocês estão fazendo aí que nem uns idiotas de mão dadas? E o brasileiro respondeu: nós estamos tentando medir aqui o tamanho do órgão da sua mãe. Porque pra aguentar um negócio desse, meu amigo, não é brincadeira, não. Fezes puríssima. Previsível e apelativa. Pra ser apelativa tem que ser muito boa. Tem que ser muito engraçado. Tem que ser fora da curva. Aí a apelação faz sentido, entendeu? Mas se você não tem uma... Se não é muito engraçado, não faz sentido ser apelativa. Um professor de química queria alertar os alunos sobre o mal que as bebidas alcoólicas fazem e fez uma experiência em sua sala de aula, usando um copo de água, um copo de cerveja e 2 vermes. Eu vou colocar um verme na água, disse ele pegando um dos vermes, e vocês vão ver que nada vai acontecer. Dito e feito, o verme caiu na água e ficou nadando tranquilamente. Agora eu vou colocar um verme no copo de cerveja e ele vai morrer. E jogou o verme no copo de cerveja. Não deu outra. Menos de 2 minutos o verme tava batendo as botas. Ficou parado, duro no fundo do copo. Viram? Disse o professor, satisfeito com o resultado da sua experiência. E então, o que nós aprendemos depois de fazer essa experiência? Joãozinho se levantou e disse em alta voz: aprendemos que bebendo muita cerveja, nós ficaremos livres de todos os vermes. Fezes puríssima.
Desculpas para quem não quer estudar. Um ano tem 365 dias para podermos estudar. Depois de tirar 52 domingos, só nos restam 313 dias. No verão, há 50 dias durante os quais faz demasiado calor para podermos estudar. Assim nos restam 263 dias. Dormimos 8 horas por dia. Por ano, isso dá 122 dias. Agora só nos restam 141 dias. Se nos derem 1 hora por dia para fazer o que nós quisermos, 15 dias desaparecem. Assim nos restam 126 dias. Gastamos 2 horas por dia para comer. Assim usamos dessa maneira 30 dias. Sobram-nos apenas 96 dias no nosso ano. Gastamos 1 hora por dia para falar com amigos e familiares, o que nos tira 15 dias a mais. E então restam apenas 81 dias. Exames e testes ocupam no mínimo 35 dias por ano. Portanto, só nos resta 46. Tirando aproximadamente 40 dias de férias e feriados, ficamos apenas com 6 dias. Digamos que no mínimo 3 dias doente. E estáis então apenas com 3 dias para poder estudar. Digamos também que só saímos 2 dias. Só nos resta 1 dia. Porém, esse único dia é seu aniversário. Vezes por isso. Um sujeito é condenado à morte. Então o carrasco lhe diz: qual é o seu último desejo? Eu quero me naturalizar argentino. Estranho. Por quê? É que assim pelo menos morre um argentino a mais. Bonzinho. Ditados sobre aluno. O aluno não copia, compara resultados. O aluno não fala, troca opiniões. O aluno não dorme, se concentra. O aluno não se distrai, examina as moscas. O aluno não falta na escola, é solicitado em outros lugares. O aluno não diz besteiras, desabafa. O aluno não masca chiclete, fortalece a mandíbula. O aluno não lê revistas na sala, se informa. O aluno não destrói o colégio, apenas decora a escola segundo o seu gosto. Vezes por isso. A professora dando aula pergunta para o aluno: Pedrinho, qual foi a primeira coisa que Dom Pedro fez quando chegou ao trono? E Pedrinho responde: ele sentou no trono, professora. Todo mundo sabe que funcionário público adora trabalhar. É o tipo de piada besta que você espera alguma coisa e não tem nada. Eles são reconhecidos pelo seu atendimento. Certo dia o cara ligou para o Palácio da Alvorada. Alô? Disse o funcionário todo mal-humorado: é da Secretaria da Educação? É sim, agora diga logo que merda que o senhor quer. No tempo do presidente Lula, ele estava discursando para milhares de pessoas em São Paulo, quando de repente apareceu Jesus Cristo baixando lentamente do céu. Chegou ao lado de Lula e falou algo no ouvido dele. Então Lula dirigiu-se para a multidão e disse: Companheiros, o companheiro Jesus Cristo aqui quer dizer umas palavras para vocês. Então Jesus pegou e me disse: povo brasileiro, não é verdade que este homem que tem barba como eu lhes deu pão do conhecimento da mesma forma que eu? Aí o povo disse: sim! Não é verdade que assim como eu multipliquei os pães e peixes para dar para todos de comer, esse homem inventou fome zero para que todos pudessem se alimentar? Aí o povão respondeu: sim! Não é verdade que assegurou tratamento médico e remédios para os pobres, assim como eu curei os enfermos? O povo gritou: sim! Não é verdade que ele foi traído pelos companheiros de partido, assim como eu fui traído por Judas? E o povão gritou mais uma vez: sim! Então o que é que vocês estão esperando para crucificar esse filho de uma mãe? Foi boa, hein? Engraçado, é engraçado. Tá de parabéns. Isso é uma crítica porque ele se comparou a Jesus Cristo. Não foi? Então, sendo que todo mundo sabe que na verdade Isso é uma bichona. Boa. Napoleão Bonaparte, durante as batalhas, sempre usava uma camisa de cor vermelha. Assim, se fosse ferido, os soldados não notariam o comandante ferido e continuariam a luta do mesmo jeito. 2 séculos depois, inspirado no grande general francês, Lula só usa calça marrom. Vezes por isso. essa foi ruim. Essa foi só ódio, foi só opinião. Demonstrando que não gosta do Lula. Não foi uma piada, não teve graça. Como a outra teve graça, até porque faz sentido.
Lula queria um selo do Correio com a sua foto para marcar o primeiro aniversário de governo. Duda Mendonça achou uma boa ideia e executou o projeto. Lula aprovou e mandou o SCT fazer 10 milhões de selos. Quando o selo foi para as ruas, Lula ficou radiante, mas em poucos dias ele ficou furioso ao ouvir as reclamações generalizadas do que o selo não aderia aos envelopes. Convocaram imediatamente os responsáveis pela confecção e emissão do selo com a sua imagem, ordenada que os investigassem rigorosamente o assunto. Comissões, grupos, subgrupos, equipes pesquisaram nas gráficas e agências de correio de todo o país. Ouviram usuários balconistas e finalmente desvendaram o que estava acontecendo. Conclusão do relatório: não há nada de errado com a qualidade dos selos. O problema é que a população estava cuspindo na cara do Lula ao invés de cuspir na parte de trás do selo. Fezes Puríssima. Nossa. Fezes Puríssima. Muito ruim, hein? Opinião pura. Não tem nada de piada aqui, velho. Fraca, fraca, fraca. Ou uma piada boa, mesmo uma anedota, ela tem que ser tão boa, ainda mais criticando de alguém, que até quem é a favor daquela pessoa acha graça. Pode até se segurar ali, ficar com raiva, mas não tem como dizer que a piada é ruim. É engraçada. Se não, é só militância. Até anedota é só militância. Não tem graça nenhuma piada. Num boteco na Arábia discutindo futebol, um uruguaio, um argentino e um brasileiro se pegaram no tapa e acabaram indo para a delegacia. Como punição, o delegado ordenou que cada um deles levasse 50 chibatadas. Mas antes disso, cada um poderia ter um desejo atendido. O uruguaio foi o primeiro. Pediu para que lhe colocassem um travesseiro nas costas. Mas logo na terceira chibatada, o travesseiro rasgou. O segundo foi o argentino. Pediu para que lhe colocassem um casaco de couro. Mas logo na quinta chibatada, o casaco rasgou. Então chegou a vez do brasileiro. E como o capataz era fã do Ronaldinho, lhe deu direito a 2 desejos. Como primeiro desejo, eu gostaria que minha pena fosse triplicada. E em segundo lugar, eu gostaria que vocês me amarrassem o argentino aqui nas minhas costas. Essa eu já tinha ouvido. Na escola de treinamento para kamikazes, os alunos estão todos reunidos, muito concentrados na aula, quando o instrutor explicou: olha aqui, vocês prestem muita atenção porque eu só vou fazer isso uma vez. Em uma escola em Minas Gerais, o professor pergunta para o aluno: me diga aí um verbo. Ele pensou e respondeu indeciso: é bicicleta. Não é bicicleta, seu mineiro burro. É bicicleta. E bicicleta não é verbo. Perguntou para outro mineiro: diz aí você um verbo. Ele pensou e arriscou: é plástico. Não é plástico, seu mineiro burro. É plástico. E plástico não é verbo. E perguntou ao terceiro mineiro: diz aí um verbo. Esse aí nem pensou: hospedar. Muito bem, até que enfim um mineiro inteligente. Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu. O mineiro encheu o peito de coragem e mandou bala: hospedar da bicicleta são de plástico. Boa. Sabe o que é boa? Sabe o que é boa? Ela brinca algo que é popular, algo que envolve a cultura popular, que é o sotaque de Minas Gerais, né? Então é boba a anedota, tem que ser boba, por lei já é boba mesmo a anedota, mas mexe com o sotaque, isso é legal, né? Brinca um pouco com sua mente ali. Quem não tá mais esperto ali, se liga que ele tá falando com sotaque mineiro, por isso que ele falou hospedar, parecendo que é de se hospedar, mas na verdade, enfim. Eu não vou explicar a piada aqui, né? Tá de parabéns. Numa aula de biologia, depois de discorrer por um bom tempo sobre o alto teor dos níveis de glicose contidos no sêmen, o professor é interrompido por uma garota loira. O senhor está dizendo que existe tanta glicose no sêmen quanto no açúcar, mestre? Perfeitamente. Então por que o gosto não é doce? Antes que as gargalhadas acabassem, a garota pegou os livros e ia se retirando com a cabeça baixa, quando o professor interveio. Ei, garota. E ela se virou para o professor. O gosto não é doce porque as papilas degustativas que reconhecem o sabor doce encontram-se na ponta da língua e não no fundo, perto da garganta, onde suponho que a senhorita tenha feito a experiência. Fezes Puríssima. É uma piada apelativa, é apelação pela apelação. A apelação não deixou a piada engraçada. Não deixou. Ficou sem graça, ficou só apelação, só pra falar bobagem.
Uma mulher estava muito Fezes preocupada com o puríssima. encontro comemorativo dos 40 anos da formatura do seu colégio. Queria se apresentar em boa forma. Justo naqueles dias, ela teve a sua primeira consulta com um novo dentista, que a sua melhor amiga lhe indicou como sendo competente e sensível ao aspecto estético. Ao entrar na sala de espera, uma lembrança que estava sussurrando lá no fundo da memória acabou de aflorar. O nome do dentista era assim o de um colega de turma que nunca mais encontrara. Um dos rapazes mais bonitões da classe. Mas quando ele apareceu à porta do gabinete para chamá-la à consulta, ela ficou em dúvida. O dentista era gordo, careca e mais baixo do que o tal colega. Enquanto se instalava na cadeira, ela perguntou: "Eu acho que eu te conheço. Você não é fulano que no ano tal se formou na turma tal do colégio tal?" "Sim, sim", respondeu ele interessado e animado. "A senhora dava aula de quê?" Um salva-vidas estava na praia de Natal, Rio Grande do Norte, quando ele vê alguém gritando por socorro. Rapidamente atira-se ao mar para salvar o sujeito. Quando ele consegue trazê-lo de volta para a praia, em plena segurança, ele surpreende-se com o rosto conhecido. "O senhor não é o presidente do Brasil?" "Sou eu mesmo, você salvou minha vida. Pode pedir o que você quiser que eu lhe darei." O salva-vida olhou para um lado e para o outro assim, pensou um pouquinho e falou bem baixinho: "O senhor seria capaz de me fazer um grande favor, então?" "Claro, pode pedir o que quiser." "Não conta pra ninguém que foi eu que te salvei não, viu?" Um brasileiro está calmamente tomando o café da manhã, quando um argentino típico, mascando chiclete, senta-se do seu lado. O brasileiro ignora o argentino, que não se conformando começa a puxar conversa. "Você come esse pão inteiro?" "Mas é claro." "Não, nós não. Nós aqui na Argentina nós só comemos o miolo. A casca nós vamos juntando num container. Depois processamos, transformamos em croissant e vendemos pro Brasil." E o brasileiro ouviu isso calado. E o argentino insiste: "Você come essa geleia com pão?" "É claro." "Nós não. Nós comemos frutas frescas no café da manhã, jogamos todas as cascas, sementes e bagaços em containers. Depois processamos, transformamos em geleias e vendemos para o Brasil." "Ah, é? E o que é que vocês fazem com as camisinhas depois de usada?" Nós jogamos fora, é claro." "Nós não. Nós vamos guardando tudo nos containers e depois nós processamos, transformamos em chiclete e vendemos pra Argentina." Fezes puríssima. Nossa, muito ruim, velho. Apelação por apelação. Bobagem por bobagem. Opinião por opinião. Não teve piada, velho. Por volta dos anos 2000, quando o presidente dos Estados Unidos era o www. Bush, no meio da tarde toca o telefone na Casa Branca. "Por gentileza, eu posso falar com George Bush?" "Quem gostaria?" "Ah, aqui é o Osama." O Osama Bin Laden?" "Sim, minha filha, mas chama logo ele que eu não tenho todo o tempo do mundo, não." "Só um minutinho, senhor." A menina saiu gritando, correndo pela sala hall e gritando o nome do presidente que voa para o telefone. "Hello, hello." "Calma, Bush, aqui é seu amigo Laden." Seu, o que você quer?" "Eu liguei para lhe dar duas notícia. Uma boa e outra ruim." "Fala logo, qual é a boa?" "A boa é que eu vou me entregar. Estou indo pros Estados Unidos amanhã." "Sério? E qual é a ruim?" "A ruim é que eu tô indo de avião." Um setup tão grande pra esse... Fezes puríssima. Um setup tão grande pra um final tão... Aquele dia de aula, a professora de ciências tinha pedido para cada aluno que eles trouxessem algum instrumento que os médicos utilizam no exercício da sua profissão. "Pedrinho, o que foi que você trouxe?" "Um bisturi, professora." "Quem é o médico da sua família?" "É o meu pai, professora." "E pra que serve o bisturi?" "Pra fazer cirurgias." "Muito bem. Mariazinha, o que foi que você trouxe?" "Uma seringa, professora." "Quem é o médico da sua família?" "Ah, é a minha tia." "E pra que serve a seringa?" "Pra aplicar injeção, professora." "Muito bem. Joãozinho, o que foi que você trouxe?" "Eu trouxe um tubo de oxigênio, professora." "E quem é o médico da sua família?" "Ninguém." "E como é que você conseguiu isso, menino?" "Com a minha avó." "E ela não disse nada?" "Disse, socorro." Foi boa. O objetivo da anedota é fazer rir, né? É piada boba, né? Então foi feito. Foi feito. Agora sim, eu vou colocar aqui o trailer. Saiu aqui o filme... Deixa eu parar as risadas. Saiu agora o filme do Rock.